Muito bem, é um Vou deixar o prazer. senhor se apresentar, pastor. Isso, Fique à amém. vontade. Sou o pastor Zé Gomes, né? Trabalho aqui em São Luís, estado do Maranhão, né? Capital do estado. E trabalhamos no Campo Tirirical, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ligado à CEADEMA, a Convenção das Assembleias de Deus, né? E temos esse privilégio de poder contribuir com o reino de Deus, né? Amém, amém, pastor. Pastor, tem algo assim que antes da gente começar a falar sobre o nosso tema aqui hoje, eu queria, né, que o senhor também, além da apresentação do ministério, o senhor falasse um pouco da sua formação acadêmica, que é algo que encanta muito. O senhor tem um vasto currículo, acho que é muito interessante comentar um pouco sobre isso. Amém. Eu, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, né? Nós nos formamos em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, também em pedagogia e também direito, e lido na obra de grego e hebraico. Fiz o mestrado na EST, né? E recentemente, graças a Deus, eu passei para o doutorado em sociologia e também para o doutorado na EST, né? Amém, viu? Então, falar com o senhor sempre é um privilégio, e então com um Amém. currículo desse, assim, acho que todo o nosso público hoje tem que ficar assim lisonjeado em Amém. ter a presença do senhor, tudo para a glória de Deus, obviamente, mas tem algo que a gente sempre diz, que tem que dar honra a quem merece honra, e o senhor com certeza é um acadêmico muito respeitado. Pastor, então vamos começar a falar sobre a nossa temática, né? Isso, amém, O amém. no- Lembrando, né, todos que, agora há pouco eu falei ali na igreja, como diz o apóstolo de São Paulo, em Filipenses 3:8, ele diz que pelo conhecimento, pela sublimidade do conhecimento de Cristo, ele considerou todas as outras coisas como refúgio, né? É bem verdade que o conhecimento humano, como dizia Spurgeon, serve como uma bengala, né? Para a gente se apoiar. Ele não é a base de tudo, né? Ele é uma sombra para nós e que nós devemos usar, como Moisés, que tirava as sandálias dos pés quando tratava das coisas divinas. Jamais podemos pensar que aquilo que é humano vai nos dar todo o suporte para a nossa estrutura espiritual, né? Então, é muito bom o conhecimento e temos que cada vez mais buscar, porque a própria Bíblia diz. Agora, quando a gente lê lá 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento, é uma ênfase ao conhecimento divino, né? E a gente usa isso, eu me lembro que os pais da igreja, muitos adentravam no conhecimento humano, inclusive na filosofia, e para responder aos críticos, para responder àqueles que negavam a fé. Então, eles usavam os próprios terrenos deles para combater a filosofia pagã, para combater aquilo que era errado e falar da essência da palavra de Deus, né? Perfeito, pastor. Perfeito. Assim, quando a pessoa tem muito conhecimento a expor, né? Eu, inclusive, tenho uma formação que é a minha, né? Em direito também, eu sou advogado. A gente fica só querendo ouvir, né? Hoje, Amém. Amém. hoje eu nem vou parafrasear muito, vou aqui mediar. Quero ouvir muito o senhor falando, e acho que todo mundo aqui hoje quer ouvir bastante o senhor. Pastor, então, nosso tema é esse. Eu comecei hoje a live falando até que é um tema muito caro, é um tema que às vezes a gente tangencia e acaba não abordando, mas está ao nosso redor, está colocado na sociedade, uma realidade que tem que ser trabalhada, tratada, combatida, inclusive. E a gente vai falar sobre isso hoje. Eu quero Isso. começar a rodar nossa pauta aqui, pastor. Então, o Ok. tema de hoje é racismo, uma abordagem pastoral. Eu queria, pastor, que o senhor trouxesse algumas definições, né, perspectivas científicas, biológicas e históricas deste tema que vamos tratar aqui nessa noite. Isso. Nós vamos começar. Eu vou pontuar, primeiramente, a questão do racismo dentro do aspecto humano, dentro dessa formação. Nós sabemos, Kurt ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que tudo isso que está aí, essa ideia que foi prolatada, que foi dilatada e que está sendo veiculada, na verdade, ela começa com o próprio Darwin, né? Por que começa com o Darwin? É claro que quando Darwin cria a teoria da evolução, quando ele traz isso à tona, ele traz isso à baila, ele não estava visando denegrir a imagem do negro. Quando ele falava que todo ser humano tem a sua origem no primata, ou seja, o homem de hoje já foi ontem um macaco, ele não estava
se referindo ao negro em si, à cor negra, que muitos pegam para algerizar, para desfazer do negro, diz assim, esse negro é um macaco, ele é isso, ele é aquilo. Mas não era essa a percepção dele. Era um cientista, nós sabemos que o Darwin, mesmo quando, lá em 1809, quando ele começa a sua vida estudantil, nem mesmo a família acreditava nele, nem mesmo ele tinha tanto aceitação, mas foram as viagens que ele fez e que, na verdade, trouxe esse conhecimento dessa ideia da teoria da evolução. Que, na verdade, também ele não vem negar a Deus com essa teoria. Há um que diz, um certo teórico, que diz assim, eu não sei como era ser ateu antes de Darwin, mas o Darwin ele não vai partir para essa área da negação de Deus, de maneira nenhuma. Inclusive, tem escritos dele que fala claramente que ele acreditava em Deus. Então, o que você tem? Você tem um Darwin que cria uma teoria, que, na verdade, ele fala da evolução, que esse homem passou, as coisas foram se processando, passando por mutações, e que, na verdade, esse homem ele tem essa origem nesse primata. Então, a primeira coisa que você pode ver, mesmo sendo uma teoria, não sendo algo provável, certo, mas você vê que ele coloca todo mundo no mesmo barco. Ou seja, ele diz que todos tiveram essa origem nesse primata. Quer seja branco, quer seja negro. Aí ele mostra a diversificação na questão dessa evolução. Mas dizer negro macaco, negro isso, negro aquele, também o próprio branco está dentro dessa classificação que o Darwin faz. Quando em 1859 vem o livro A Origem das Espécies, aí você percebe que isso vai evoluir e, de certa forma, as pessoas vão pegar também o discurso dele e vão transformar em uma filosofia, que aí nós vamos ter figuras como, por exemplo, o Nietzsche. O Nietzsche vai se fortalecer com isso. O Hitler vai se fortalecer com isso, porque esses homens que se tornaram ditadores, que se tornaram odiosos, quando você vê um Hitler dando a ordem para matar 6 milhões de judeus, 30 mil débil mentais, ele vem baseado em um discurso. Que essa ideia da raça pura, na verdade, eles pegaram o discurso, ou essa teoria de Darwin, e começam a firmar para essa raça suprema. Aí você vê que o Nietzsche, ele traz a ideia do super-homem, ele traz a ideia desse ser valioso, forte, que deve superar os demais. Quem é fraco deve cair fora, quem é forte deve sobreviver. E na teoria de Darwin, o que vai se perpassando com essa teoria que eles pegam dele, transformam em filosofia, o que vai se perpassar é que, na verdade, vai se montar um discurso de que aqueles que são fortes, que são perfeitos, que conseguem sobreviver às crises, que você vê que Darwin quando ele vai falar da evolução, ele vai dizer que certos pássaros, animais, que em determinada situação conseguem sobreviver mais, esses sim irão se evoluir e os mais fracos nessa cadeia, eles vão cair. Então, aí, esse discurso, essa teoria, ela vai ser transformada em filosofia, de modo que vai atacar Nietzsche, de modo que o próprio Nietzsche, com seu discurso que transforma em filosofia, vai entrar para o campo do próprio Hitler. Então, o que se começa aí, não se tem. Kurt diz que não se tem como provar, nem na biologia, nem na ciência, não se prova de forma alguma que existe uma raça melhor do que a outra. O que se tem são discursos ao longo do processo histórico que são criados, que são formados por determinadas raças ou por determinadas pessoas que querem a supremacia sobre a outra. Então, não existe nenhuma base científica, biológica, para tratar isso. As fontes sociológicas, quando você analisa isso, você sabe muito bem, na verdade, são discursos montados para que uma prevaleça sobre a outra. Tirando isso do ponto de vista da ciência, que a própria ciência não tem base para isso, para dizer que o negro ele vem de uma raça inferior, que o negro é imprestável porque ele não tem uma cultura elevada, não tem nada a ver nem com biologia, não tem nada a ver com sociologia, não tem nada a ver com o aspecto nato da pessoa. Isso são discursos montados ao longo do tempo. Perfeito, pastor. Perfeito. Assim, a partir do momento que a gente
faz essa leitura, que é um discurso montado, que não tem nenhum fundamento científico, a gente também passa a caminhar numa perspectiva de que isso pode ser refutado, deve ser refutado, obviamente. Assim, como é que o senhor faz uma leitura dessa perspectiva de raça superior ao longo do tempo, né? Como a gente consegue fazer recortes no decorrer da história? Por exemplo, nos dias atuais, nós conseguimos identificar ainda esses discursos. Nós conseguimos ainda contemplar em vários segmentos sociais, em vários contextos sociais, esse discurso de raça superior. Por que a gente tem essa dificuldade, pastor? É até uma pergunta que não está na pauta aqui. Por que nós temos essa dificuldade de refutar esse discurso que ele é antigo, que ele não tem fundamento científico, que ele não se sustenta de forma científica? Como o senhor já apontou aqui, é algo criado por pessoas, por grupos que querem pregar essa tese de supremacia. Por que a gente não consegue refutar isso, pastor? Esse tipo de na verdade, né, da nossa sociedade. O Karl Marx, ele disse que odiava a ideia do pecado original. Ele não aceitava, que ele era um ateu, tudo bem. Mas tem uma coisa que a gente deve levar em consideração, que a maioria, tanto de sociólogos como pedagogos, eles não vão atentar para esse lado. Mas é a questão da essência humana, do próprio homem. Se você pegar lá na Mesopotâmia, eu escrevi até um texto falando sobre isso, lá na Mesopotâmia, você vê que Deus, quando dá para a humanidade, que é o berço da civilização, é onde nasce tudo. Você pode observar que lá na Mesopotâmia, que está entre os rios, que é uma palavra grega, meso, né? Potamos, rios. Então você pode observar que lá era um local que todos poderiam viver e usufruir da terra e dos rios e da beleza da natureza. Mas você observa que aqueles povos que estão próximo àquela região, um quer tomar o lugar do outro para ter um lugar de privilégio. Aí começa a escravização, começa o domínio, começa o poderio. Então, você vê que lá no discurso de Platão ele fala isso, ele diz, algumas pessoas nascem para ser líderes, para ser representante do povo, outros nascem para ser artesão, outros nascem para ser um camponês. Então, veja que esse discurso, ele tem uma base, ele tem uma esteira, e a esteira é a humanidade caída. A humanidade caída, ela é dominada pelo desejo de ser, pelo desejo de sobrepor. Então você vê que desde o momento em que o homem cai, há essa ideia de sobrepor um sobre o outro. Isso não é questão de cor, isso não é questão de cor, isso é questão de classe. Você pode observar que dentro do judaísmo, Neemias lutou contra isso, Esdras lutou contra isso. Inclusive, na própria lei, você vê que havia da parte de Deus um certo remédio para combater, no ano de jubileu, a opressão, que era para dar liberdade aos escravos, mas que não dependia de cor, dependia do poder econômico. Porque muitos judeus escravizavam seus próprios irmãos, que não era ordem de Deus. Deus proibiu isso. Agora, você pode observar que do lado sociológico, filosófico, eles não apontam a raiz desse mal, que a raiz desse mal é o pecado que está dentro do ser humano. O ódio. O que faz uma pessoa ter ódio de um negro? O que faz uma pessoa a ter ódio de uma mulher? Como muitos judeus davam glória a Deus que não ter nascido mulher. Se todos vêm do próprio tronco, quando Paulo usa em Atos 17, 26, que ele usa a palavra raça, etnos, ele usa essa palavra no sentido de multidão, de família, mas a ideia é de um só tronco. Porque tanta raiva e tanto ódio com o ser humano que se origina em Gênesis 1, 26, 27, conforme a imagem e a semelhança, Tselen, Demut, que na verdade expressam a característica de Deus, a personalidade de Deus. Então, você pode perceber que lá na Mesopotâmia, já ainda na sua origem, já começa um sobrepor sobre o outro. Ganância, poder, domínio. Então começa essa briga lá. E de lá para cá nunca parou. Por quê? Porque o sentimento, quando o homem cai, o homem peca, se distancia de Deus, o sentimento de grandeza, de prepotência, de estar acima do outro, domina o coração dele. As duas referências que se fazem, por exemplo, em Ezequiel 28, em Isaías 14, quando se fala de Satanás, referindo-se ao rei de Tiro, você vê que
eles querem se sobrepor a outros. Aí, quem quer se sobrepor, monta um discurso em cima disso. Vamos dizer que o pobre não presta, o negro não presta, a mulher é inferior, seu fulano é isso. Então, monta-se um discurso em cima disso, e os negros e outros que não têm uma oportunidade, que são tolhidos da sua capacidade de enfrentar e de lutar, sem condições, muitos vão assimilando esse tipo de discurso e, não, eu nasci para isso mesmo. Qual era o discurso? Olha, gente, uns nasceram para ser padre e outros nasceram para padecer. Uns nasceram para ser presidente, outros nasceram para ser escravo. Uns nasceram para ser rico, outros nasceram para ser pobre. Isso não é predestinação, isso é fatalismo que o próprio Deus jamais aceita. Deus diz, a Bíblia é linda, e fez Deus o homem. Fez Deus o homem. E aí, quando você pega o lado teológico, lamentavelmente, teólogos cristãos, inclusive muitos teólogos americanos, vieram com a ideia da marca de Caim, do capítulo 3, que era a cor negra. Pegaram o seguinte, montaram um discurso teológico também em cima disso, de modo, hoje nós louvamos a Deus, mas há tempos atrás, tinha igreja que não aceitava pastor negro. Inclusive, você vê aí, até a Igreja Católica, até hoje, não teve um Papa negro. Então, o que acontece? Você tem um discurso que foi criado e que atingiu a igreja. E em momento algum, por exemplo, vocês sabem que a questão da variação de cor, de raças, na verdade, só vai surgir muitos anos depois dos próprios filhos de Caim. Porque você vê que lá atrás, lá no Oriente, todos eles tinham a pele escura. Então, monta-se um discurso, no texto que eu escrevi, eu falo sobre essa concepção de que o negro ele tem menos inteligência, tinha um crânio menor, e um bocado de ideias absurdas. E aí você vê que ficou provado pela história. Por exemplo, o povo do Egito. Ficou provado que, mesmo tendo um crânio menor, tinha a sua civilização e a capacidade de avanço. Não está atrelado à cor, não está atrelado à questão da origem dele. Está atrelado a questões econômicas, a questões de classe, entendeu? De oportunidade que não se dá para o negro. E muitos da nossa cor vão assimilando esse discurso. Aí se sentem humilhados, se sentem menosprezados e cria aquele estereótipo. Eu não nasci para ser isso aqui mesmo, eu vou viver, o sistema é isso aí mesmo, eu não vou mudar isso. Então, se nós nos calarmos diante disso, nós vamos perder o viés bíblico, que nós somos iguais, todos nós viemos de um mesmo tronco. Você sabe que lá atrás teve teólogos que inventou uma ideia de uma raça superior. Uma raça superior antes de Adão. Para dizer, aí vai incriminar o negro. E aí isso é tão horrível que quando você vai para Romanos 5,12, a Bíblia diz que de um só o pecado entrou na humanidade. Então essa outra raça que ficou lá, se essa raça existiu, aí cria um problema teológico. E Cristo veio de onde? Que a Bíblia diz que Jesus nasce de uma mulher pecadora. E aí Jesus vem de onde? Então, o que nós temos aí são discursos montados e que isso entrou na igreja. Quantos pregadores não pregaram Gênesis 3? A marca de Caim é a cor negra. E esse discurso, ele se infiltrou, que muitos pensaram em ser rejeitado, igreja tal não aceitar. Eu ainda vi isso. Eu ainda vi de igrejas, aqui mesmo no Maranhão, não aceitar determinado pastor porque ele era negro. Você pode observar que nós temos países de primeiro mundo que se dizem civilizados, como os Estados Unidos, mas olha, um país tão civilizado e educado que mais humilhou negro e ainda hoje humilha. Com certeza. Entendeu? São muito fortes lá. Então, aí, esse discurso teológico também que entrou, graças a Deus que surgiram teólogos negros que rebateram isso, mas muitos não lutam ainda contra esse discurso, porque esse discurso não foi feito ontem. Esse discurso é quase milenar. Entendeu? Vou te dar uma ideia aqui. A minha filha faz medicina, eu já disse para ela, pesquisa aí, porque na hora que vai o negro, não, morre mais negro de câncer de próstata. Morre mais negro, tudo que é o negro, eles querem criar um discurso. Mas o negro não morre não é por causa da cor dele.
O negro morre mais negro, primeiro, porque não tem acesso à saúde, não tem recurso. Tem deles aí que não tem nem condição de ir a um hospital, entendeu? Então, é um discurso que, na verdade, eles querem atrelar a cor e que não tem nada a ver. Perfeito, pastor. A nossa pauta hoje é bem longa. Eu vou fazer algumas perguntas que estão surgindo aqui na tela. Tem uma pergunta aqui que a Maiane Amorim faz. A serviço de quem, né, se reproduz esse discurso? Qual grupo se favorece disso? Quais setores da sociedade se favorecem desse discurso que ainda permeia, né, os nossos dias, permeia os nossos dias, estes discursos? Como é que o senhor vê isso? Algum grupo é favorecido? Alguma classe? Eu acredito que as classes superiores financeiramente são favorecidas, mas como o senhor faz essa leitura se de fato há personagens que se favorecem deste discurso? Como é que o senhor entende isso? Nessa construção histórica, que você, há um autor que diz que esse ato humano, ele vem de um ato desumano. O desumano, na verdade, você tem uma dialética montada nisso aí. Mas muita gente se favorece. Se favorece aquela pessoa que tem o desejo de dominar, que tem um orgulho em si, que quer humilhar a faxineira. Se favorece aquele que quer humilhar o guarda, aquele que quer humilhar o porteiro. Esse discurso é o discurso da supremacia. Eu sou maior que você. Eu sou mais importante que você. Agora, veja hoje, quais são as classes que não querem se mostrar superior a outra? Então, esse discurso é montado para beneficiar aqueles que são dominados pelo desejo de mandar, de ser superior, de querer ser o tal. O que Hitler dizia? Hitler dizia, não, nós somos essa raça superior. Então, o homem, hoje, ele tem esse desejo de dominar, de sobrepor, de querer estar acima de alguém. Isso está acontecendo em todos os setores. Acontece na igreja, acontece na política, acontece no judiciário. Então, o homem, por si só, devido ao pecado, ele é egoísta, ele é prepotente. O discurso favorece aquele que é dominado pela prepotência, pelo desejo de mandar. Você vê que o próprio Nabucodonosor, ele diz, eu sou o reino, eu sou o rei da terra. Então, esse desejo é lá de Gênesis, quando o próprio diabo diz, vocês serão como Deus. Então, eu querer ser o tal, eu querer ser o príncipe. Você pode observar que é tão está enraizado na natureza humana, esse desejo de eu querer me sobrepor, estar acima de alguém, que isso não sai. Então, quem é o negro? Quem é o pobre? Quem é a mulher? Quem é o índio? Então, essa ideia de classe, eles querem manter uma ideia de classe inferior para ter alguém para dominar. É isso que... E esse discurso domina. Você vê aqui no Brasil, você pode observar no Brasil, presidente negro, você vê que você tem aqui uma população maior de negros. E muitos negros no Brasil, que na verdade você sabe muito bem, que dentro desse processo histórico, os negros não foram libertados por causa de uma função humana. Você deve pensar isso. Tem negros que não sabem disso. Mas os negros, eles foram nesse processo da libertação, porque na verdade eles já estavam causando prejuízo para os patrões. Entendeu? Então, você vê que esse desejo de querer mandar e sobrepor está na natureza humana. E se não tiver, você sabe que tem pessoas que têm prazer de humilhar um pobre, têm prazer de humilhar um porteiro. E isso aí vai. Então, esse discurso beneficia essas pessoas que são dominadas pelo egocentrismo, pela sede de poder, pela ganância, pela uma filosofia que é formada. Você vê que uma mãe, quantas mães não diziam assim para outra criança, não brinca com esse negro, uma criancinha branca, não brinca, a criança na sua pureza, na sua simplicidade. Ah, mas esse aqui é o filho do fulano de tal, é da família tal, vem da origem tal. Então, esse discurso beneficia a gente assim. Perfeito. Pastor, falando especificamente do Brasil, né? Qual é a leitura que o senhor faz hoje do racismo aqui no Brasil? A gente já mencionou aqui brevemente os Estados Unidos, e isso é muito notório, né? Quem acompanha as séries, conteúdo cristão americano, vê que você vê igrejas que só tem negros, você vê igrejas que só tem brancos, é muito forte nos Estados Unidos ainda. Muito. Qual é a leitura que o senhor faz do Brasil, né? Como o senhor lê o racismo no Brasil? Qual a perspectiva que o senhor, melhor, consegue visualizar dessa temática aqui no Brasil? Eu ainda vejo, nós não podemos negar, meu querido,
que o Brasil tem um racismo velado, tem um racismo oculto. Isso você vê que nem todos os cargos os negros exercem, nem todas as posições os negros podem se destacar. Você vê que um negro chegou no Supremo, mas você vê que esse negro que chegou no Supremo, ele lá dentro mesmo, ele era combatido. Então, ainda há, porque, como eu acabei de dizer para você, esse discurso histórico construído, enraizado, ele não sai da noite para o dia. E você vê que tem pessoas pobres que são de cor branca, mas que também ridicularizam o negro, rejeitam o negro. Não são todos, mas muitos fazem isso. Então, você vê que é um discurso que já foi criado e nós temos que combater isso. E aí eu falo sempre qual é o caminho. Nós sabemos que hoje nós temos diversas políticas públicas, inclusive políticas de inclusão, ok? Políticas de inclusão. Isso é muito importante, mas o meu conselho, por exemplo, que eu sempre dou aos negros é se formar, ter uma educação, lutar pelos seus direitos, procurar exercer posições de destaque, porque hoje tem concurso público. Hoje ele pode fazer um concurso, ele pode lutar, mas só isso não basta. É necessário que se criem políticas públicas para tratar dessas questões. Por exemplo, às vezes nós temos pessoas que se manifestam contra as cotas, ok? E não entendem o que é uma cota que representa para o negro. Até diz assim, o negro tem que entrar na universidade é pela sabedoria dele, é pelo saber. Sim, é verdade. Mas esse negro que tinha conhecimento, que tinha sabedoria e que poderia ter oportunidade, ele já foi tolhido lá atrás. Foram anos e anos de história. Isso é uma forma de tentar, pelo menos, amenizar esse processo. Vamos dar um exemplo aqui. Se você pega uma pessoa aqui do Maranhão, uma cidade aqui do Maranhão, um pai negro, pobre, que ele tem que ir para a roça, que ele tem que levar o filho dele para sofrer na roça. Esse menino vem, aí tem que estudar, mas tem que trabalhar na roça. Vamos pegar uma pessoa lá do sul, pais de condições, que o filho nasce, tem a babazinha dele, tem como levar para a escola, coloca nas melhores escolas. Como é que esse menino daqui vai concorrer com uma pessoa lá do sul? Qual é a oportunidade? São oportunidades desiguais. Então, esse retrocesso, ele não basta também só a educação. Tem que ter a educação, mas tem que existir políticas públicas que, na verdade, venham. Não é que tem gente que pensa que nós, os negros, estamos querendo direitos de cota, direito disso. Não. O que o negro quer, o que nós queremos, é que todos nos vejam iguais, como qualquer outro ser humano. É que cada um saiba que nós viemos do mesmo tronco, que nós somos semelhantes, nós somos iguais. Aquilo que Luther King dizia, não nos julguem pela nossa cor, mas pelo nosso caráter. Então, esse problema, ele ainda perdura no Brasil, lamentavelmente. Antes de passar aqui para o próximo comentário, né, que eu vou fazer aqui, eu queria só fazer um adendo em relação a essa fala do senhor, em relação à política de cotas, né? Eu acho que é um tema muito sensível. E o senhor tocou em dois pontos que eu acompanho com mais frequência. Primeiro, essa discussão sobre cotas. Eu sou servidor de uma universidade estadual aqui da Bahia, e eu acompanho isso muito intensamente. Eu noto o seguinte, só quem sabe a necessidade de cotas é quem tem direito a ela. Isso. Porque é muito fácil teorizar em relação ao problema do outro. É muito fácil fazer grandes discursos em relação a uma dificuldade que o outro enfrentou. Mas só quem vivencia sabe a realidade que circunda aquele tema. Por exemplo, eu não vejo como uma questão meramente política a discussão de cotas. É uma questão muito sensível, obviamente, não vai resolver a longo prazo, mas o que tem para hoje é possibilitar o acesso de quem teve maior dificuldade na obtenção desse conhecimento e às vezes nem teve acesso a esse conhecimento. Então é um tema que, particularmente, eu não entendo a celeuma em torno das cotas. E o senhor mencionou a questão dos concursos públicos. Eu compartilho algo que muita gente nem deve saber. Há uma grande ironia hoje em relação à política de cotas em concursos públicos. Há uns 5 anos, o Brasil, né, vem com essa perspectiva de existir cotas em concursos públicos também.
O curioso, e isso eu posso falar que eu acompanho de perto, é que os cotistas negros, eles não são tão negros assim, né? É uma crítica que eu faço, que quando se trata de um cargo público, a discussão é diferente da universidade. Para se beneficiar de cotas, todo mundo quer se tornar negro. É uma É, ironia típica do brasileiro. O brasileiro é assim, é um ser que deve ser estudado mais do que outros povos. Ninguém quer ser negro em relação às dificuldades que se enfrenta, só quem é negro sabe, o senhor sabe, eu sei. Mas no momento que isso favorece, todo mundo quer se tornar negro. Para ser cotista na universidade, para ser cotista no concurso público. E aí a gente nota que, de fato, essa maldade, esse ego que toma conta do homem, né? Ele se manifesta até no querer ser negro para se beneficiar. É uma isso. grande ironia, né? São coisas assim que esse adendo tinha que fazer para não deixar passar. Mas retomando aqui, pastor, eu vou ler aqui porque são dados estatísticos. Sim. 61%, 61,66% dos presos brasileiros são negros, né? Pretos e pardos. O senhor já mencionou isso brevemente na fala do senhor. Queria que o senhor fizesse uma exposição em relação a qual a leitura desses números aqui. Esses números são de 2017, mas o que é que esses números falam para a gente? Há uma seletividade de conduta, tipo a polícia, os órgãos estatais, o judiciário, o Ministério Público, eles atuam direcionado para o negro ou tão somente esses números refletem uma falta de oportunidade, refletem, de fato, uma atuação seletiva dos órgãos estatais ou é tudo visto junto? Enfim, vou deixar o senhor comentar. Como eu disse agora há pouco, o que acontece? Tudo que é pejorativo, ruim, se aplica ao negro. Temos que levar que essas pesquisas, elas também, eu particularmente vejo isso, em certo aspecto, eu vejo um pouco de racismo nisso também. Por quê? Como eu disse agora há pouco, morre, aí disse assim, os negros, a cor dele, por causa da cor dele, são mais tendentes a morrer de câncer de próstata. Os negros, então, eu não vejo mais por essa questão. Eu vejo por outra questão. Vamos pegar os negros sem muito acesso para estudo, os negros sem muito acesso para trabalho. Claro que vai vir a marginalização, vai vir o crime, vai vir o roubo, porque sem uma oportunidade, alguns vão aderir para esse caminho. Então, isso é um dado. Então, quando se fala de favelados, quando se fala de negros, quando se fala que morre, claro, a população é maior. Além disso, a oportunidade dada aos negros são menores. E as políticas públicas são defasadas nesse particular. Então, eu atribuo isso aí a muitos fatores, não é uma coisa só. Dados, vocês podem observar que é fácil dar dados negativos sobre os negros. É muito fácil. Mas você vê que nunca há uma política para se criar mecanismos que venham solapar isso, que venham trazer soluções para essa questão do negro. Então, tudo que atrela isso, eu sou meio cético nessas questões. Eu acho que há muita mídia. É claro que a violência está aí maior entre negros, porque, na verdade, moram em bairros pobres, são humilhados, tolhidos de suas oportunidades. Nem todo negro chegou a ter, como eu ou como você, uma oportunidade ou um acesso melhor para o estudo, para a escola. Hoje, sim, mais ou menos estamos tendo esse avanço aí, mas ainda há muita coisa para fazer. Perfeito. A gente tem discutido, fiz a pergunta, né, em relação à seletividade de conduta. Por quê? Porque algumas instituições defendem isso mais, por exemplo, a Defensoria Pública, em relação às abordagens. Por que se faz abordagem de uma forma na periferia, na favela? Por que quando a polícia vai aborda dois indivíduos negros numa motocicleta e não abordam o branco numa BMW? Enfim, parece que temos mais negros porque existe uma atuação estatal direcionada, né, para estes negros. Isso, obviamente, vai refletir nesses números. Pastor, Porque vamos agora... Pode falar. porque essa forma de abordagem, como você vê nos Estados Unidos, você vê no Brasil, você pode observar que essa forma de abordagem é por causa de um discurso montado. Seja um branco, na hora que olha para um negro, até aquela criancinha já foi ensinada assim, esse negro é isso, esse negro é aquilo. Então, vai se construindo na mente daquela pessoa esse discurso. Então, todo negro é bandido, todo negro é ladrão. Quem criou essa imagem? Quem fez essa imagem? Você tem uma sociedade que, ao longo do tempo, projetou todo um discurso que hoje, por exemplo,
eu dei uma proposta para um deputado colocar nos livros de história não apenas aquelas fotos de humilhar negro, de colocar negro. Eu acho que aquilo ali tem que contar a história. Eu dei uma ideia para ele. Conta a história que aqueles que os humilharam, os negros, eram desumanos, não tinham inteligência. Já imaginou um livro de história? Se a criança hoje, porque tem que começar lá de baixo. Tem que começar lá de baixo. Olha, as pessoas que, naquela época, lá atrás, que humilharam os negros, escravizavam, eram porque não tinham coração, não tinham humanidade. Então, a criança ela já ia crescer, quando olhasse para um negro, mas, olha, não, ele sofreu porque fulano lá atrás era desumano, era cruel. Mas na hora que a criança olha para uma foto daquela ali, já vem a imagem de um ser que domina sobre o outro. Você entendeu? Aí esse discurso perdura. Então eu disse para esse deputado, peça para colocar nos livros pedagógicos do MEC essa temática. Não destruir a história, porque ninguém pode apagar a história. Mas mostrar que os negros foram vítimas de atos brutais, desumanos, cruéis, e que não se faz isso com a vida humana. Se todo livro, antigamente, vocês sabem, nós tínhamos o OSPB, se todos os livros tivessem tratado isso, então esse discurso ele já tinha caído por terra. Se não for assim, não muda. Também tem algo que é curioso, né? Só para a gente fechar esse tema, que quem contou a história, né? Na minha época de ensino básico, né, ensino fundamental e médio, a leitura que faziam do Cabral e de toda a galera ali que vem para o Brasil era uma leitura muito romântica, era uma leitura diferente. Quando você chega na graduação, você começa a entender de forma diferente, né, as coisas, começa a visualizar a realidade. Talvez se a realidade fosse contada, todo mundo teria a oportunidade de formar sua opinião, né? Não Isso. seria algo meio que lúdico, como se faz em relação à descoberta do Brasil, à exploração do negro, a mão de obra escrava, enfim. Eu quero falar agora, pastor, a gente tem 20 minutos ainda. Se o tema se alongar muito, a gente abre outra live, porque infelizmente o Instagram só dá 1 hora. Eu acho uma covardia isso com um tema tão bom. Mas vamos falar um pouquinho sobre a sua opinião, né? Numa perspectiva cristã protestante. A igreja brasileira, sendo bem direta, a igreja protestante brasileira é racista, pastor? Tem muito racismo ainda dentro da igreja. Como eu disse agora há pouco para você, isso também atingiu a igreja, lamentavelmente. Você vê que os Estados Unidos se diz um país cristão, também dominado pelo racismo. Líderes, muitos teólogos eram racistas, entendeu? E se você pegar a maioria dos pais da igreja, eram negros. Eram negros. Lá atrás eram negros. Muitos devem a nós, negros, lá da teologia lá atrás. Entendeu? Então, o que acontece? Não há como negar. Eu disse agora há pouco para você, eu conheço história de locais em igrejas que, na verdade, não aceitam. Por exemplo, meu pai é pastor. Meu pai é pastor. E um dia uma senhora na igreja, só para você ter uma ideia, ela pediu que meu pai não saísse numa foto. Porque a fulana de tal era branca e não queria. Crente, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, conhecia a Bíblia. Ora, se a Bíblia está cheia de versículos, não fazeis acepções de pessoas. Se a Bíblia está cheia de versículos, nós viemos do mesmo tronco. Mas você vê que em certos cargos, em certas reuniões, em certos lugares, os negros cristãos não têm tanta oportunidade. Isso tanto na igreja evangélica como na igreja protestante, católica, todos têm esse segmento. Hoje com essa política da internet, da mídia, está causando um grande impacto, então já tem aqueles que estão temendo, não, eu não sou racista, eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas ainda dentro da igreja existe isso, lamentavelmente. Deus tem trabalhado. É claro, tem as pessoas sinceras que não são dominadas por isso, mas ainda no nosso meio existem aqueles que, olha, por exemplo, quantas mães não aceitavam a filha casar com um negro? Crente. Eu conheço. Até hoje. Até hoje. Né? Assim, até hoje. Então, quantas mães a filha dela está namorando com o negro, ela mandava terminar e tal, e etc., que não criou a filha dela para casar com o negro. Pronto. Então, eu conheço um amigo meu que ele disse que quando casou com a esposa dele,
a mãe dela deixou de falar com a filha. Todos crentes. Então, essa situação, como eu disse, e quando veio lá de trás, porque ainda sem tanta cultura, com aquela ideia formada, aquele pensamento fechado, aquele estereótipo, então, hoje, já está assim, mais brando um pouco, mas ainda há um racismo velado também dentro da igreja. Eu sei como é. O senhor pastor é pastor há muito tempo, né? Há alguns anos, com certeza, alguns não, vários anos de ministério. E qual a leitura que o senhor faz quando o senhor foi consagrado ao pastorado e hoje? O senhor sentiu isso, sentiu o racismo há alguns anos atrás, hoje ainda o senhor sente essa visão diferente, as pessoas olham um pouco diferente, olhavam, não olham mais, enfim. Como é que o senhor consegue fazer uma abordagem histórica disso? Por exemplo, você chega, quando você... Uma vez eu fui pregar num local, me convidaram para pregar, e eu levei um irmão. O irmão não me conhecia, naquele tempo não tinha internet, nem nada, aí só por telefone, e eu levei um rapaz comigo, um rapaz branco, alto, e quando chegou lá, o irmão só falava com ele, pensando que ele era a minha pessoa, né? Então, ele recebeu o irmão muito bem, e aí eu deixei. Então, quando foi na hora do culto que o pastor disse assim, vamos ouvir agora o irmão Oziel. Aí, quando eu me levantei, depois o irmão disse, ô irmão, me perdoe, eu pensei que era você, aquele rapaz. Eu também não disse nada. Então, você vê que as pessoas, isso não é de agora. Você vê quando você lê 1 Samuel 16, você vê que até Samuel era iludido pela aparência. Por isso que Deus disse, olha, eu não vejo como você vê, Samuel. Por isso que eu acabei de dizer agora há pouco que o problema não é só a cor, o problema é a raiz, é o pecado entronizado na alma humana que faz com que as pessoas sejam assim, que faz com que as pessoas vivam desse jeito. Você vê que foi um dos maiores problemas para Paulo descaracterizar a teologia judaica com os gentios. Então, muitos judeus não aceitavam. E isso acontece também com o racismo e acontece com a nossa pessoa. Hoje, as pessoas, quando você já tem um certo status, por exemplo, como você vê um negro como o Pelé, um cantor, então, eles estão ali na mídia, as pessoas aceitam aquilo ali. Porque não aceitam o negro em si, aceitam o artista. Às vezes, quando você se torna alguém famoso, eles não aceitam aquela pessoa pelo que ela é, pelo caráter dela, mas sim porque ela está na mídia, porque ela está no crescimento. Então, o que tem que ser trabalhado é para arrancar esse tumor da não valorização do outro como ser humano, do caráter do outro como ser humano, de não ser julgado pela pele, mas não deixa de ter olhares diferentes para nós. Quando chega em uma reunião, quando chega em um local, quando chega em um trabalho, às vezes um cargo que poderiam colocar você, querem colocar o fulano de tal, porque é filho da fulana, porque tem mais presença, é mais bonito, entendeu? Então isso não deixou de existir, ainda perdura. Tem até uma situação curiosa, né? Pode até um pouco da nossa temática aqui, mas eu passo muito por isso. Às vezes eu estou em alguma loja, assim, tipo, a farda do local é amarela, eu estou de preto. A pessoa me pergunta, você trabalha aqui? Eu falei, não tem condições. Isso acontece quase todo dia comigo. Não, o negro ele tem que ser o funcionário daqui. O negro, sabe, ele tem que estar varrendo o chão. É algo que tá impregnado. Não chega para um branco e Impregnado. pergunta, você trabalha aqui? Não, vê um negro, a roupa não tem nada a ver com a farda do local, mas pergunta. Enfim, né? Não vou fugir da Isso, perspectiva aqui. agora mesmo eu fui fazer uns exames, aí eu lá no hospital fazendo os exames, e eu sou de terno. Aí eu fiquei lá aguardando os exames. Aí as pessoas chegavam, porteiro, eu queria saber onde é que fica isso. Aí eu também dizia, ó, vá ali, vá lá. Então, é dessa forma. É porque vê um negro de terno, aí julga que ele é um funcionário dali, é um vigia. E tem que entender que cada pessoa, fora da roupa, fora da cor, pode ser alguém importante que você deve olhar para o caráter dessa pessoa, para a essência dessa pessoa, e não apenas para essa... Porque hoje está difícil, porque foi um discurso montado. Como eu disse, essa geração nossa, ela fora a geração do meu pai, do seu pai, já sofreram mais. Hoje está amenizando um pouco, porque já tem uma cultura mais elevada. Mas eu acredito que se hoje nós preparássemos melhor o ambiente para tirar essa figura, só vai acabar quando fizer isso. Quando colocar nos livros de história que esses negros foram humilhados, pessoas desumanas, cruéis fizeram isso, transformando em objetos,
entendeu? De uso, objetos para a força humana, para serviços quaisquer. Então, se não fizer isso, esse discurso vai continuar. Você vê que até novelas, quando se fazem essas novelas sobre negros, que era uma coisa também que deveria ser proibida, aquela humilhação exagerada para mostrar, isso ali gera naquela pessoa que já tem sede de poder, de ganância, ainda mais um discurso para humilhar o negro. E você pode observar, naquela época que jogaram banana para aquele jogador Daniel, você vê que são pessoas de primeiro mundo. Entendeu? Esse policial que colocou agora o pé no pescoço daquele negro, aquilo ali, aquele coitado, ele está com a mente dele totalmente bombardeada de um discurso histórico de anos e anos que foi montado na mente dele. Então, para um policial respeitar o ser humano, tem que haver essa transformação histórica desse mal. Tem que tratar isso como um mal que foi implantado na humanidade. Se não for assim, continua atos desumanos com negro, com pobre, com mulheres, e assim vai. Até hoje, esse sentimento domina muitos homens, e aí você pode observar, já se criou leis para respeitar negros, para respeitar mulheres, para respeitar idosos. Mas por que esse sentimento ainda prevalece? Porque não basta criar lei. Não basta criar lei. Tem que ter um coração transformado. Se esse coração não for transformado, esse desejo de supremacia sempre vai existir. Não, perfeito, pastor. Aí, a gente está caminhando para o final, né? Eu estou aqui tentando mediar para encerrar em 1 hora. Faltam 10 minutos ou são 11? Deixa eu ver. 10 minutos. Mas Isso. qualquer coisa a gente abre outra live. Mas, enfim. Pastor, como é que a igreja deve tratar esse tema? Assim, tem várias questões que são complexas aqui. O senhor falou exatamente de ter esse coração transformado. E aí tem algumas questões aqui. O senhor acha que tem um limite da igreja em relação, por exemplo, ao movimento negro? Quem acompanha mais, né, na universidade a gente vê muito isso. O movimento negro é um movimento bem ideologizado, é um movimento que tem toda uma carga ideológica. Assim, o movimento organizado, não estou falando dos pensamentos em defesa, enfim. Até que ponto a igreja ela pode se envolver com determinadas temáticas? Ela deve se aprofundar nesse tema? Quais são os limites? O senhor que é pastor pode falar muito bem sobre isso. Aqui mesmo, eu estou montando na igreja essa questão. Não é, por exemplo, dividir negros e brancos. Não. É o pastor mostrar a importância do ser humano e da valorização do outro. A se olhar para o outro, se ver no outro. É o eu em tu, é o tu em mim, entendeu? Se não houver há um teólogo que trata em uma ética, ele diz que enquanto eu não me olhar dessa maneira, vai continuar. Então, a igreja, o pastor, ele tem que trabalhar essas temáticas da valorização do negro, da valorização da mulher, da valorização do idoso. E nessa questão, para acabar esse espírito de segregação, esse espírito de separação, só se o pastor usar, primeiro, uma teologia saudável à luz da Bíblia, demonstrando e falando como tudo foi montado desde o momento em que o homem peca. E esse viés nós podemos fazer melhor, porque nós temos uma estrutura bíblica, uma estrutura teológica, porque lá fora, um discurso, por exemplo, qualquer movimento negro vai lutar pelo seu direito, direitos iguais, direitos à política, direito a acesso à educação e a outras coisas. Mas na igreja não vai ser só isso. Nós vamos combater, o mal que gera isso. É isso que o pastor tem que fazer. O pastor tem que trabalhar para erradicar pela palavra, com a palavra, esse mal, mostrando que Deus nos fez iguais, que somos semelhantes, que nós carregamos essa etericidade. Cada ser humano tem essa etericidade, esse ser divino que nos deu essa capacidade de sermos originários de um mesmo tronco. Bancroft, na obra teológica dele, ele diz que há diversos argumentos que provam que todos vieram de um mesmo tronco. O argumento religioso, morfológico, linguístico, psicológico, emocional, tudo isso na mesma junção. Então, um pastor tem que estar muito bem trabalhado e levantar isso, porque nós sabemos que não há arma maior do que um pensamento. E uma teologia bem montada, bem trabalhada. Hoje nós temos obras teológicas que abordam isso. Não é um negro lutar só para ser valorizado a cor negra, não é isso. É o negro ser valorizado para ser gente, para ser visto como humano, como igual a qualquer ser humano.
Porque Deus fez esse mundo colorido para não deixar pálido. A pessoa tem que entender o amarelo, o negro, o pequeno, o alto, o gordinho, o baixinho. Tudo isso vem de Deus para deixar um universo bonito, a humanidade bonita, não deixar ela pálida. Já pensou um mundo só de alemão? Já pensou um mundo só de negro? Não é assim? Não tem vantagem. A vantagem é esse colorido que Deus dá. É como a natureza, quantas cores, quanta beleza. Então, é lindo olhar para um negro. Tem negro bonito, negra bonita, branco bonito, índio bonito, índia bonita. Então, essa valorização, diversificação, ela vem de Deus. Então, o pastor tem que trabalhar isso muito bem, sem divisão, porque a grande questão é a questão da classe. Isso é muito pesado, é muito pesado. E se nós não trabalharmos isso, continua o mesmo problema. Não, perfeito. Pastor, tem alguns pontos que eu não posso encerrar a live sem tocar. Eu vou ter que fechar isso, então a gente vai ter que falar. Assim, muita gente perguntou se o senhor já falou sobre isso, assim, de forma bem breve para eu falar sobre outros assuntos, que o senhor reforçasse, né, acerca de Cã, né, essa suposta maldição, que é um argumento teológico tão frágil que foi criado, mas só para a gente reforçar, o senhor já falou aí sobre isso. Nada, nada. Você vê que nem a maldição cai sobre Cã, cai sobre Canaã. Então, perceba bem que essa questão da variação de cor há muito tempo. Foi discursos montados, assim como se montou um discurso lá fora, pegou-se questões biológicas, sociológicas e montou-se um discurso para criar uma raça superior também na igreja e centrou para mostrar que os negros também não teriam valor a tanta coisa, que a negra tem que ser a faxineira, que o negro tem que ser a porteiro. São discursos montados, gente. A Bíblia não dá vazão para isso, nem a Bíblia, nem a ciência. Mas é uma construção histórica que foi bem montada e que hoje nós temos dificuldade de tirar. Se você pegar o Champlin, em uma obra que ele escreve, o Champlin diz isso. É lamentável a forma que teólogos e pregadores montam esse discurso, quando que a Bíblia nunca tocou nisso. Por que cada um não olha para Gênesis, capítulo 1, 26, foi feita a imagem e a semelhança? E você que é advogado, você sabe disso. A marca de Caim era um salvo-conduto. Eu li um teólogo que disse que foi o primeiro habeas corpus que Deus deu para ele. Ninguém vai te matar. Tem nada a ver com cor. Inclusive, aquela marca ela foi uma proteção para Caim. Então, não tem nada a ver com cor negra, não tem nada a ver. E são questões que se levantam apenas para denegrir a imagem negra, apenas para menosprezar o negro. E isso foi pregado em púlpito, foi ensinado por teólogos, mas não tem nenhuma base bíblica. Não tem. Hoje você tem questões econômicas, questões de classe, questões ideológicas e pensamentos dominados pelo pecado que se infiltrou na humanidade. É isso que se tem por aí. Perfeito. Pastor, o senhor é pastor de igreja também, não é itinerante, exerce itinerância, mas é pastor local também. Como é que o senhor encara algumas questões? Por exemplo, em algumas denominações ainda há um certo preconceito, eu posso usar essa palavra, com o cabelo black, com a irmã que o cabelo não cresce, aquele cabelo mais cacheadinho, mas enfim. Como é que o senhor, enquanto pastor local, o que é que o senhor pode falar acerca disso enquanto pastor local? Aceitação em relação a tudo isso? Como é que o senhor vê? Enfim, fica à vontade. Olha, aqui tem um rapaz que ele vem na igreja, o cabelo dele é lá em cima. Jesus diz em Mateus 15, 19, que o pecado mora no coração. O pecado não mora no objeto, o pecado não mora no cabelo, o pecado não mora numa roupa, o pecado mora no coração. Às vezes eu estou todo perfeitinho, meu cabelozinho bem arrumadinho, mas sou mais pecador do que aquele que usa um cabelo black, um cabelo como o Bob Marley. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, existem questões de conveniência, né? Assim, que eu tenho que analisar, questões de localidade. Não é que nós rejeitemos aquela forma que o irmão quer usar o cabelo dele, a irmã, não é que a gente rejeita, mas são questões que você sabe que no direito, costume, às vezes, vira lei. Então, se a igreja adotou, ela já vem com aquele costume, aquela cultura, então, eu, para não causar escândalo, para não causar desarmonia, eu vou ceder. Porque, na verdade, o apóstolo São Paulo, ele diz que todos nós temos liberdade, mas eu não posso usar da minha liberdade para dar ocasião ao pecado. Então, eu não posso abusar disso para ferir meu irmão. Romanos 14, ele diz, se teu irmão te ver comendo carne que não faz mal, e se ele se escandalizar,
por causa da consciência dele, não da tua, porque tu estás bem informado. Então evita. Tem coisas que eu vou evitar não porque eu acho que elas estão erradas. Eu vou aceitar apenas para não ver o outro meu irmão sofrer na fé por aquelas questões. Então é mais ou menos a lei do amor. Tem coisas que eu tenho que aceitar para não prejudicar o outro irmão, não porque aquilo ali me prejudique. Entendeu? Não porque aquilo ali traz malefício para mim, mas para evitar esmurecer ele na fé, para evitar com que ele se escandalize. Então, Paulo disse, se teu irmão se escandalizar, evite. Então, não é que isso vai trazer, como eu disse, o pecado mora no coração. O pecado sai daqui de dentro. O pecado não está no dinheiro, o pecado não está na roupa, o pecado não está no cabelo, o pecado mora aqui. Jesus disse que é do coração que procedem tudo que não presta. Então, agora, para evitar, eu que não quero ser polêmico, eu que não quero esmorecer o irmão, enfraquecer a irmã, por causa da consciência dela, eu evito. Ô, irmão, você está usando esse cabelo desse jeito, essa roupa desse jeito, não é coisa de crente e tal. Não é bom polemizar, não é bom criar desarmonia. E aí Paulo disse que nós temos que ser da paz, né? Então eu acho assim. Perfeito, pastor. Então, a lógica mesmo de apaziguar, entendendo que o problema não é o cabelo do irmão, o problema não é que ele Não, esteja com o cabelo, é uma lógica de costume mesmo. com E aí certeza. já são questões mais subjetivas que não estão relacionadas propriamente à cor.